Ora, sejam bem-vindos a mais uma rubrica semanal. Hoje vamos aqui falar do que é que aconteceu na semana passada, vamos aqui falar dos dados dos mercados e também do início das earnings que vão então começar esta semana, como é habitual, pelos bancos. Ora, o meu nome é Henrique Tomé, eu faço parte então da equipa de analistas XTB e, como é habitual, vou-vos guiar aqui na apresentação. Ora, os mercados voltam então a tremer. A semana passada foi bastante violenta para os mercados, nomeadamente para os índices europeus, que foram fortemente penalizados com aquilo que está a acontecer aqui à volta em relação ao sentimento do lado dos investidores e também os dados sobre a economia americana que estão aqui a preocupar os investidores, uma vez que se espera que, se estes dados assim continuarem, muito possivelmente os juros deverão continuar a aumentar e, portanto, afastamos-nos cada vez mais do pivot e é mau, vai penalizar aqui os ativos de risco. Ora, começando aqui pelos dados do NFP que foram divulgados na sexta-feira. Divergência, curiosamente, entre o ADP e o NFP aumentou consideravelmente. Reparem aqui, os dados depois do ADP terem mostrado dados bastante fortes, acabaram por o NFP contradizer esses dados, e reparem aqui a divergência que é possível ver, e já desde finais de 2021 que a divergência não era tão grande, ou que isto não acontecia. Portanto, mais uma vez, os dados aqui, os dados do ADP a não servirem para antecipar os dados do NFP, embora sirvam sempre para gerir as expectativas. Aqui claramente que pode aqui levar algum impasse em termos das probabilidades em relação às taxas de juros, porque se por um lado vemos que o mercado de trabalho está muito forte, por outro lado vemos que o mercado de trabalho está a abrandar consideravelmente. Portanto, se do lado no setor privado vemos o setor bastante forte, no público nem tanto. Ainda assim, todas as questões remetem para a mesma questão, que é a inflação. O que é que nós podemos esperar da inflação na quarta-feira sobre a economia americana? Já sabemos que a taxa de inflação geral neste momento não importa muito, o que realmente importa é a taxa de inflação subjacente. Na taxa de inflação subjacente temos vindo a observar nos últimos meses que os serviços e o imobiliário têm sido os setores que mais pressão têm acumulado de preço, e por isso é que não vemos a taxa subjacente com tantas variações como teve a taxa geral. Se formos aqui a ver, conseguimos ver que a gráfico verde temos os dados do ISM e a gráfico vermelho temos aqui o CPI, portanto a taxa de inflação geral, e depois temos aqui também os preços de gasolina, que servem também para, aqui como benchmark mais para a taxa de inflação geral. Reparem que, portanto, o setor de energia tem vindo aqui a ter uma contribuição também, neste caso positiva, para que a taxa baixe. Os combustíveis têm baixado de facto bastante, motivado pelos preços tanto do gás natural, que numa ótica têm ajudado, mas também do petróleo. Ainda assim, o setor dos serviços continua a ser um setor-chave para o combate à inflação, e por isso é que os dados do ISM são de extrema importância. Isto porque é expectável que o setor dos serviços comece a mostrar sinais de deterioração à semelhança do que aconteceu no setor da indústria. Ora, ainda assim, vemos que no setor dos serviços o setor continua muito mais forte do que na indústria, o que acaba por ser mau na medida em que tornar-se já mais difícil de ver um abrandamento significativo da atividade económica nos serviços e, por si, tornar-se já também mais difícil de combater os preços que continuam elevados. No entanto, se olharmos para outras métricas que servem para medir a inflação, como o PPI, o Índice de Preço ao Produtor, vemos que já se encontra abaixo dos 2%, portanto, são as metas desejadas. Ainda assim, o PCE não nos dá a mesma indicação. Se formos aqui a ver e se compararmos, por exemplo, as taxas de inflação subjacentes, tanto no PCE como no CPI, reparem que ambas estão em níveis altos. Claro que aqui o CPI está muito acima do PCE, e quando olhamos para as taxas gerais, portanto, a englobar todos os setores da economia, reparem que aqui diferenças bastante significativas. Ainda assim, é importante vermos que está de facto a abrandar. A atividade económica aqui tem ajudado, e muito. No lado da indústria tem-se de facto visto grandes variações e variações negativas que estão de facto a prejudicar sobretudo as economias que mais dependem da indústria, como é o caso da Europa.
Ainda assim, uma nota aqui para estes dois gráficos é que reparem que em momentos em que a inflação cai muito, o que é que acontece? Normalmente produz-se em períodos de recessão. Reparem que até agora ainda não aconteceu, o que mostra que a economia continua bastante resiliente. Ainda assim, novamente remete para a mesma questão, que é a taxa de inflação subjacente é vital que se consiga ser controlada. E isto porquê? Porque se a taxa de inflação subjacente continuar ou se começar a abrandar a um ritmo maior, então possivelmente não há necessidade de haver tanto esforço no lado dos bancos centrais para combater a inflação, porque com o decorrer do tempo deverá atingir os targets desejados. Ainda assim, e por outro lado, se a taxa de inflação subjacente não variar muito, como tem acontecido, se formos aqui a ver no gráfico, vem exatamente isto, então a Reserva Federal e os outros bancos centrais deverão aqui ter que apostar em políticas mais restritivas, o que pode levar àquilo que aconteceu também no passado, repare, estas zonas a cinzento, onde houve então períodos de recessão. Se olharmos aqui para o cabaz que completa o IPC, o Índice de Preço ao Consumidor, vemos então que o mercado imobiliário continua muito, aqui com um peso muito significativo, e os serviços também. Se olharmos aqui para os dados sobre a Universidade de Michigan, que também são vitais, até porque são extremamente coerentes. Tanto as projeções a 1 ano como a 5 anos têm sido constantemente revistas em baixa. Ainda assim, reparem que existe também uma correlação bastante significativa, o que, apesar do CPI já ter caído bastante, mostra-nos que ainda há espaço para cair mais. E poderá aqui levar o CPI, inclusive, muito próximo da marca dos 3%, o que era muito bom para os mercados, embora, novamente, a taxa de inflação subjacente seja aquela que realmente importa. Ora, esta semana damos também início às earnings em Wall Street. Como é habitual, são sempre os principais bancos a dar o kick-off às earnings. Vamos ter aqui uma série deles a divulgarem os seus resultados mais para o final da semana, na sexta-feira. Os bancos, pelo menos dos principais, portanto, os 23 grandes bancos nos Estados Unidos passaram todos eles aos testes de stress, depois daquilo que aconteceu em março, com todo o stress e todos os problemas à volta dos bancos, e onde vários bancos regionais acabaram por falir, mas os novos testes de stress voltaram aqui a mostrar que o setor está aqui a recuperar e está, portanto, segundo os testes, bastante resiliente à atual conjuntura económica. Portanto, vão ser divulgados aqui dados importantes sobre os bancos, não são só bancos, portanto, temos aqui Pepsi, temos aqui a Delta, temos aqui United Health, que por acaso é curioso, e aqui é uma ação que paga historicamente dividendos e que eu acho que seja até bastante interessante, uma vez que pode ser considerada uma ação defensiva para esta altura, mas como podem ver, é importante. As earnings por si só já costumam ser importantes, pois ajudam-nos a perceber quais é que são as expectativas dos investidores e das próprias empresas para os próximos trimestres, e por isso deverá aqui também ser relevante, uma vez que a atual conjuntura económica não é muito propícia a grandes fases de expansão económica, até porque nem sequer é esse o objetivo. Ora, no que diz respeito às questões sobre as taxas de juros, ora, quando olhamos para a curva invertida das yields, vemos que no lado da Fed, no lado dos Estados Unidos, perdão, vemos que a curva continua a aumentar, continua a inverter, e isto sinaliza que pode haver, de facto, mais espaço para novos aumentos dos juros. Reparem aqui, a amarelo temos as taxas de juros de referência nos Estados Unidos e a azul temos a curva invertida. Normalmente, o que é que acontece? A curva só volta a inverter quando há períodos de recessão, como aqui podem ver. A verdade é que, lá está, as declarações de Powell têm apoiado também muito a subida das yields, os últimos dados económicos também têm apoiado muito as subidas das yields, e até que existam sinais contrários de que a economia está bastante penalizada com as atuais políticas monetárias, e enquanto a inflação não estiver nos níveis desejados, é natural que as yields continuem a subir, e isto vai penalizar depois o preço da ação. Ainda assim, os mercados não acreditam muito que possa ocorrer duas subidas de juros, embora se espere que a próxima subida dos juros possa acontecer já em julho. Neste momento está a ser dado quase como garantido, embora esta semana, com os dados da inflação, poderá aqui haver mudanças nas expectativas em relação aos juros nesta reunião de julho da FOMC. Ainda assim, é muito provável, ou pelo menos tendo em conta se os atuais fatores se mantiverem a longo prazo, é muito provável que se mantenha, portanto, este cenário.
Ora, se olharmos aqui para os especuladores, olhando aqui para o dados do Commitment of Traders, vemos que o posicionamento especulativo no mercado obrigacionista tem vindo aqui, é algo curioso, porque se formos aqui a ver as yields a 10 anos, portanto no mercado secundário de dívida, voltaram a ultrapassar a marca dos 4% e a 2 anos a 5%, portanto novamente motivado também pelo facto das expectativas à volta dos juros estarem constantemente a ser revistas em baixo e depois acaba por ser fixado no preço das yields. Ainda assim, reparem aqui no posicionamento especulativo, as posições curtas têm aumentado significativamente e aqui as posições também no lado dos comércios são exatamente a mesma coisa, portanto pode aqui ser sinais de inversão, portanto aqui nas yields. Ora, em relação às questões de liquidez, isto é algo que nós temos vindo aqui a falar já há um ano, sensivelmente. Tem sido a liquidez é vital para os mercados e reparem que, segundo aqui o atual, portanto, as atuais condições, vemos que não há motivos para vermos valorizações tão acentuadas no Nasdaq. Isto pode levar aqui, ou pode reforçar ainda mais, o risco de os índices norte-americanos corrigirem um pouco mais, nomeadamente o setor tecnológico, sendo também o setor mais vulnerável aos aumentos das taxas de juros. É curioso que na semana passada, apesar de termos vindo a observar fortes quedas nas equities europeias, no lado dos Estados Unidos não observámos isso e por isso pode também levar aqui a uma deterioração no sentimento do mercado. Olhando também para o posicionamento especulativo e aqui a posição dos ETFs, vemos que os ETFs continuam a vender ouro. Ainda assim, os especuladores começam aqui a reduzir também as posições curtas, portanto começa aqui a haver alguma divergência. Normalmente quando ocorrem divergências é quando existem maiores movimentos no preço e poderá ser aqui interessante. O ouro está muito dependente, neste momento está mais dependente até do comportamento das yields do que do dólar, mas tanto o dólar como as yields têm peso no movimento do ouro e por isso pode ser aqui as yields novamente um ponto vital. Mas se olharmos para a sazonalidade, vemos que há aqui expectativas que possa de facto ainda haver espaço para algumas subidas. Ainda assim, em termos nominais, o ouro está quase em máximos históricos, portanto não podemos esquecer esse ponto. Ora, para esta semana, o que é que nós temos? Temos então na quarta-feira dados sobre a inflação nos Estados Unidos, na terça-feira temos dados sobre a inflação, mas na Alemanha, portanto amanhã, terça-feira, teremos vários dados importantes sobre a economia europeia. Depois na quarta-feira temos várias decisões dos bancos centrais, o RBNZ, portanto o Banco Central da Nova Zelândia, o Banco do Canadá, dados sobre a inflação em Espanha e nos Estados Unidos, que é o mais relevante, onde vamos ter um webinar também especial. Vamos ter a balança comercial na China, é importante, até porque a economia chinesa está a abrandar consideravelmente na quinta-feira. Temos aqui também dados sobre o PIB no Reino Unido. A economia britânica tem estado francamente vulnerável a estas subidas e subidas que se espera que continuem sobre os juros. Muitas vezes o que tem acontecido nos últimos relatórios é que os dados do CPI não convencem os mercados, então por vezes tem que ver aqui os dados do IPP ou PPI para moldar melhor as expectativas do mercado e, portanto, poderá ser o caso novamente se os dados do CPI desta quarta-feira também não mostrarem dados concretos do que é que se está a passar na inflação. E depois, na sexta-feira, temos dados sobre a Universidade de Michigan. Aqui só um dado curioso, pegamos aqui nas últimas reações do euro-dólar após a divulgação dos dados do CPI e reparem que normalmente a reação tem sido sempre positiva. Ora, passando aqui para os mercados, portanto, o VIX tem vindo a alertar já há vários meses desta possibilidade, deste risco do VIX poder disparar, e efetivamente foi o que aconteceu na semana passada. Ainda assim, quando olhamos para o índice alemão, parece-me a mim que possa aqui haver algum espaço para recuperação. O índice alemão tentou quebrar o range de 2 meses, salvo erro, 3 meses já, e neste momento parece-me que esteja a fazer um falso rompimento, e tendo isto em conta poderá haver aqui um movimento de alta, pelo menos aqui em direção a esta média móvel dinâmica, que poderá aqui apoiar, portanto, pelo menos uma melhoria do sentimento no curto prazo. O euro-dólar é curioso que tem vindo aqui a recuperar em relação ao dólar, e mesmo quando olhamos para o índice do dólar, vejam que, apesar das fortes quedas nas equities, embora lá está mais no lado da Europa do que propriamente nos Estados Unidos, temos o dólar aqui a depreciar, o que em termos naturais, ou em circunstâncias naturais, iríamos ver o dólar a apreciar em vez de depreciar.
O que é curioso, porque levanta aqui algumas projeções positivas para o euro em relação ao dólar, pelo menos aqui em direção a estes máximos relativos. Isto poderá também beneficiar aqui, de certo modo, uma recuperação no DAX. Já o gráfico da Stenote, também temos vindo aqui a observar já há bastante tempo, continua na sua trajetória de baixa. Acredito que possa vir aqui aos 108,7 pontos, para depois voltar a subir, eventualmente, e isto se as expectativas nesta altura sobre os juros começarem a ser revistas em baixa. Já o gráfico da Bitcoin mantém-se aqui muito estável, junto aqui da marca dos 30 mil dólares. O gráfico do petróleo, a meu ver, está interessante, porque o petróleo tem vindo aqui a ser negociado em range e agora há pouco tempo esta sessão está aqui a testar esta zona que poderá aqui motivar novas quedas, portanto é interessante aqui o petróleo. A atividade económica ao estar a baixar faz com que os preços do petróleo também sejam penalizados com a diminuição da atividade económica, e depois temos aqui o SDK, também poderá ser interessante no meu ponto de vista, se o dólar for para continuar a depreciar. Portanto, deixo-vos aqui alguns ativos que eu acho que são interessantes para acompanhar. Espero que tenham gostado da apresentação, vemo-nos nos próximos vídeos e bons negócios a todos.